a nossa deidade adorável é Krishna. Então essa é a concepção de Chaitanya Mahaprabhu. Então em que tipo? A nossa deidade adorável é Vrajendra Krishna, sua morada é Vrindavana. Então existe dois tipos de humores, né? Só aqui e para aqui. Então esse humor de marido e mulher, de casado, isso é só aqui. Agora, quando não tem fora do casamento, né, se encontra escondido com outro homem, mas se encontra com outro homem, né, tem um relacionamento extraconjugal. Isso vai para aqui. Então isso, nesse mundo material, é completamente proibido. Então nesse mundo material, isso é completamente abominável aí, né, porque isso é um pecado e vai levar para o inferno. Então por um tempo, né, indeterminado, deve-se ficar no inferno, né, para essas pessoas que praticam isso. Então é algo abominável. Mas no mundo transcendental, então esse Parakya Bhava é o humor mais elevado. Então esse mundo material, ele é o reflexo pervertido do mundo transcendental. Então nesse mundo material é o reflexo pervertido de Moloka Vrindavan. Então o que eu falei? Então é o reflexo pervertido. Então assim como a nossa mão. Então você está vendo quantas dedos tem na mão? 5. Mas se você vê na sua sombra, mas assim como a sombra, o que acontece, né? A sombra da sua mão fica, né, diferente, ela fica, né, distorcida. Você vê na sua sombra, né? Às vezes seus dedos ficam muito grandes ou muito pequenos. Então você precisa entender. Então, outro exemplo, num espelho. Então, se você senta na frente do espelho e você começa a comer, então você vai ver no espelho que você vai estar comendo com a mão oposta, né? Então você está comendo com a mão direita, aí a sua imagem no espelho está comendo com a mão esquerda. Então você vai ver, né? Você está comendo com a mão direita, mas na sua imagem está comendo com a mão esquerda, seu reflexo. Então da mesma forma, então aquilo que é puro no mundo transcendental se torna, né, impuro aqui. Por isso que esse aqui é o reflexo pervertido. Então o mundo transcendental é completamente puro e transcendental. Então lá tem homens, mulheres, né, gopis, tem vacas, tudo, né, de forma muito bela. Mas nesse mundo material, tudo que a gente vê aqui é completamente pervertido. Completamente invertido. Se você entender isso, você entendeu o Bhagavata inteiro. Porque esse mundo material, Maya, ela transforma tudo.
Então tudo é transformado por Maya. Então tudo fica o oposto. आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। एक बार सब चलो, कहाँ जाओगे? हैं? कहाँ जाना है? गोलोक वृंदावन। हैं? गोप कुमार गए कि नहीं कोई? गोप कुमार गए। Então Gopa Kumara, então no Brihad Bhagavatamrita, então mostra isso. Então Gopa Kumara ele foi e ele ficou impressionado. वो गोरख वृंदावन के जो कुछ भी देख रहे हैं इस जगत में वही यही दिखाई पड़े, किंतु इस जगत में सब Então tudo que tem nesse mundo material ele viu lá, mas aqui nesse mundo material tudo tá pervertido. Então lá também tem vacas e aqui também. Qual que é a diferença? Então a diferença é que as vacas de lá, todas elas são Kamadenu. Mas o Lakshmi Satasastram Sambram Sevamanam Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami Chintamani Prakar Sadmasu Kalpavich. उस जगत में जितने भी गृह जो है, घर जो है, então todas as casas de Goloka Vrindavana, elas são feitas de Chintamani, pedras dos desejos. Então as casas daquelas são feitas de tijolos. Mas no mundo transcendental, as casas elas são feitas, são construídas com Chintamani, essa pedra dos desejos. Todas as árvores, elas são Kalpa Vrikshas, são as árvores dos desejos. Então as Kalpa Vrikshas, essas árvores, o que acontece? Se você estiver embaixo dela, o que quer que você desejar, você irá obter. Então você quer uma roupa, a roupa aparece para você. Doce aparece. Então o que quer que você pense, você irá obter se você estiver embaixo dessa árvore. Então todas as vacas elas são Surabhi. Elas são belíssimas e elas também satisfazem todos os desejos. Então, externamente você vai olhar, parece que são as vacas daqui. Mas essas vacas elas não são vacas ordinárias. Então, a gente fala vaca, vocês pensam nessas vacas. Vacas daqui da Holanda. Então o Gurudev, quando ele vem aqui, ele perguntou quanto de litro, quanto leite essas vacas aqui da Holanda dão. Aí falaram para Gurudev 60 litros. Gurudev, quando ele ouviu isso, 60 litros uma vaca dá. Eu falei assim, não, isso aqui não é Holanda não, isso aqui é a Holy Land, isso aqui é a Terra Santa. भूमि चिंतामणि गणमय तोयं अमृतं कथा गानं नाट्यं गमनोपि वंशी प्रियस। भूमि के चिंतामणि का भूमि चिंतामणि. Então a terra, então a poeira de Vrindavana, ela também é Chintamani. Então parece uma poeira comum, assim como eu falei hoje. Então Vrindavana, ele deixou Vrindavana e ele foi para Mathura e Dwarka. Então a Gopi ela fala, ela está dizendo, por que você abandonou Braj, né? Então esse Kirtana é muito belo, né? Esse Kirtana, esse Bengali Kirtana é muito belo.
हिंदू एकेर मत श्रीदाम कांदे सुदाम कांदे कंचे अविरत ब्रजेर कानाई ब्रजे चलो हिंदू एकेर मत. Very pathetic song. Essa é uma canção, né? Muito. पत्थर हृदय भी द्रवीभूत हो जाए. इतनी सुंदर मधुर कीर्तन. Essa é uma música muito emotiva, né? Muito triste, né? Ela mostra esse humor de separação. Então, o Gurudeva, quando a gente ia, né, para esse Parikrama de Bandirvat. Então, Bandirvat. Então, tem um local chamado Bansivat. Vocês já foram até o Bansivat? Quem já foi para o Parikrama de Vrindavana? Quem já fez o Parikrama de Vrindavana? Foram até Bandirvat? E perto de Bandirvat tem esse local, Bansivat. Então em Vrindavana tem muitos, né, Bansivat, tem mais próximo, né, de Bandirvat tem esse Bansivat, esse local especial. Então depois de que Krishna ele deixou Vrindavana, ele foi para Mathura e depois de Mathura ele foi para Dwarka. Então o irmão de Srimati Radhika Shridam, ele ficou nesse local, nesse Bansivat. Então enquanto Krishna ele não voltar, então eu não irei sair daqui. Então também é conhecido como Shridam Bharta. Então qual o nome do irmão de Srimati Radhika é Shridam. Então um local, né, de separação muito um local belíssimo e transcendental. Então Shridam estava chorando lá, ficava chorando lá, completamente absorto em separação. Então quando Chaitanya Mahaprabhu ele foi até aquele local, então o próprio Chaitanya Mahaprabhu abraçou o Shridam. Então tem muitas histórias. Então esse local Bansivat, então tem essa gigantesca figueira da Bengala, Banyan. Então também é conhecido como Shamtalaya. Vocês já viram? हम लोग जाते हैं उसकी कथा भी वर्णन करते हैं, या तो दोपहर हो जाते हैं आज, अथवा आप लोग गाड़ी में चढ़ करके चले जाते हैं, कहाँ घूम करके आ जाए. इतनी सुंदर. Então esse local é muito belo. Então próximo tem o Shamtalaya. Um local magnífico. Então na época de Gurudeva, então nós íamos com ele até lá. Então naquela época não tinha um Parikrama muito grande. Talvez 15 ou 20 Brajabasis, né, e os Brahmacharis junto com o Gurudeva. Nós íamos a todos os locais. Agora, né, tem 15, 20 ônibus. E aí tanto talvez 500 ou 1000 pessoas, né, fazendo Parikrama. Então tem que ficar falando 2, 3 línguas. Então como que vai dar para falar Harikatha? Então Harikatha não acontece. Então na época que o Gurudeva, né, estava muitos anos atrás, talvez em 83 ou em 84. Então vocês não tinham nem nascido nessa época. É que nem? É? Muito prani की तरह. Então naquela época não precisava nem levar prachada, não tinha aqui. Só ia na casa do Brajabasi e
E os Brajbasis, né, davam alguma coisa pra gente comer. घी लवाई मक्खन और Então dava, né, um chapate, né, com manteiga, और आप pronto. लोग जाते थे कैसे? E como que nós íamos? ट्रैक्टर होता है ना, हैं? ट्रैक्टर समझते हो कि नहीं? वो ट्रैक्टर में ऐसे करके बैठे। Eu sentava, né, num tuk-tuk, como é वो que- दिन की याद है। tipo um tratorzinho assim, né, com uma plataforminha assim, todos sentados assim, juntinhos. वैसे हम लोग एक Então ही talvez, ट्रैक्टर में गुरुदेव के सामने então बैठे। 15 ou 20, और वो né, ficavam कांटे juntos, né? कांटे के झाड़ भी था। ऐसा तो बहुत सुंदर सा है, बीच में ऐसे कांटे के झाड़ था उसमें। कांटे लग जाता था। E aí tinha, né, às vezes, né, essas árvores, né, cheias de espinho, às vezes o espinho pegava na gente também. हैं? बहुत Então eu me lembro desse belíssimo tempo. Então tínhamos o darshan desses locais divinos. और खाने पीने के कोई किसी प्रकार रस्सी नहीं बनाया जाता था। Então não precisava घर से वो रोटी, एक रोटी, दो रोटी ले लो। cozinhar nada, né? Só चल जाते थे। ia até a casa dos Brajbasis pedir alguma coisa. रात को लौटते थे। Então a gente saía bem cedo de manhã e voltava, né, à noite. और गुरुदेव इतने सुंदर सब कथा की वर्णन करते थे। E Gurudeva, ele falava um belíssimo Harikatha. बंसी भट्ट की कथा जो हम करें। कौन सा बंसी भट्ट? Então em Bansibat, भांडी भट्ट के पास। então nesse Bansibat, और उस समय perto इतने de सुंदर Bandirovat. था। देखने में इतने सुंदर। E era tão belo esses locais. Tinha मयूर एक ध्वनि के द्वारा इतने सुंदर शब्द आदि करते। एक os pavões, eles cantavam. कृष्ण बहुत बलवान है। Então, os pavões, eles cantavam. वशीभूत कर सकते हैं। Krishna, ele é tão poderoso. Quem pode controlá-lo? मोर कहते हैं who can control। ठीक है? एक है, then मयूरी है, पेहन। E a pavô, ela falava: Hey, you gave so long lecture, sit down। você já falou demais, pode sentar. बोले why? Por quê? Você não sabe. अरे only Então, श्रीमती राधिका apenas Shrimati Radhika, can, ela pode राधिका she can controlar Krishna. कृष्ण है। अनंत गौरी विष्णु लोक नम्र पद्म जाति अपार सिद्धि Padam Gurina que Kalakarisha Shyaman Tripakata Bhaja. मेरे याद है गुरुदेव सब करते हैं। Então, Gurudeva, ele falava todos esses kathas. सब हा हा करता था। Às vezes ele contava Harikathas, né? E ria. Às vezes ele falava Harikatha de separação. हम लोग जब उस समय गुरुदेव के साथ जाते इतने मधुर होते Então nós íamos, né, com Gurudeva, era um tempo muito doce. सुख सारी दंड की कथा सुनाते इतने मधुर समझता हम इसलिए कर रहे Então हैं। contava nas histórias, né, do papagaio, da papagaia. Então nesses locais divinos e transcendentais. Hoje em dia não dá nem mesmo para caminhar. और बिल्कुल Só senta no carro e कहाँ उतर जाओगे? बिल्कुल भांडीर में उतर जाओगे। então vai diretamente, né, dentro, né, do Bandirhat. Então vai até o Bansiwat. Então, mas naquela época não era assim. बहुत दूर चला 2-3 किलोमीटर हम लोग चलते। Andava, né, 2, 3 quilômetros. वो भी हम ट्रैक्टर को तो छोड़ देते हैं सड़क पर। Então o trator, ele deixava a gente, né, num local पगडंडी कहा जाता है। क्या कहा जाता e है? a gente andava, né, nesses caminhos que são एक व्यक्ति Pakdandi, केवल que são esses, né, essas दोनों तरफ como se fossem vielas assim, né, de कांटे। que só dá pra passar uma pessoa, né, e dos dois lados, né, cheio de espinho. ये सब दिव्य स्थान। Então esses locais, né, transcendentais. Mas hoje em dia, सब लोग की इतने सुंदर व्यवस्था कर दिया। então muitas facilidades foram feitas, né, então tem como ir de carro. Então senta no carro बिल्कुल उस स्थान पर उतर। e para, né, no local já. कितना आराम। खाने पीने की सब प्रकार की व्यवस्था। Também, né, tem tudo, né, de comer, de beber, né. Então sabe de panir. Todo dia, né, uma festa. है कि नहीं? É ou não é? प्रकार की बात। Então tem todas as उस facilidades. समय के जो ब्रज दर्शन में जो आनंद जो था, Mas naquela época existia, né, a bem-aventurança em ter o Darshana de Vrindavan, né? Tinha Ananda. Mas जब हम लोग गुरुदेव के साथ ये सब स्थान था। então quando nós íamos com Gurudeva até esses और locais, उस समय गुरुदेव ही बोलते थे। e Gurudeva ele também falava. एक ही वक्त गुरुदेव। और गुरुदेव Então aí não tinha ninguém, só tinha
um orador, né? Só tinha Gurudeva, só ele falava. E cada local Gurudeva falava, né? Por 1 hora, 1 hora e meia. Então era um local, né? Maravilhoso. Transcendental. Então isso, então é essa Vrindavandam, mas o que falar dessa Vrindavana transcendental? Então a poeira de Vrindavana é cada grão de poeira de Vrindavana é uma Chintamani. A água, ela é Amrita, ela é um néctar. Alguém já bebeu o néctar? Amrita? Não. Mas veja em Goloka Vrindavana. Tão doce esse néctar de Vrindavana. Então quando as Brajagopis, elas conversam uma com as outras, é como, né, uma recitação de um shloka. Porque existe, né, as métricas, né, de recitação dos shlokas. Então assim, da mesma forma elas conversam entre si. E quando as Gopis, elas caminham, é assim como uma pose de dança, assim como elas mostraram ontem. Não me leve a mal, né? Mas o que vocês fizeram, na verdade, não é nada comparado com as Gopis. Não, o que vocês fizeram ontem, né? Muito bom mesmo. Então vocês devem ter recebido a misericórdia das Gopis, por isso vocês puderam, né, dançar dessa forma. Mas quando as Gopis, elas, né, caminham, se vocês, né, tiverem virem, se vocês se vocês verem como as Gopis, elas andam, né, elas né, dançam, então vocês vão pensar, nossa, na verdade o que a gente faz não é nada. Então, da mesma forma, né, que então elas mostram, né, diferentes mudras, né, posições de mão, tudo é muito delicado, o seu olhar, tudo é tão lindo. O que falar, né, dos outros? Até mesmo Krishna, ele fica impressionado de ver isso. Brahma e os grandes semideuses ficam, né, com a cabeça girando. Então, quão peritas as Gopis, elas são. ब्रह्म संहिता में हाँ ना राधा कृपा कटाक्ष है नहीं काम कभी गई है राधा कृपा कटाक्ष है Então, eu estou lembrando aqui do Radha Kripa Kataksha. Então, sabe todas as peritas em Yovane Mudapanna Mandite Nuragaranjite Avalasa Pandite Ananyadanya Kunjaka Kamakeli Kovide Kadakarisha Sihaman Então, quão bela são as artes dela. Então, quão habilidosas são as Gopis. Então, elas são peritas em tudo. E os seus membros, né, fazem, né, diferentes, né, posições de mão, movimentos. Então fazem, né, o posicionamento dos dedos, o seu olhar. Aqueles que entendem, né, dessa
उसी प्रकार शिक्षा दी दिया Então aqueles que são, né, dançarinas peritas, elas aprendem, né, tudo isso, né, todas as posições, como, né, posicionar os dedos. Então consegue fazer? इसके भी क्रिया की मुद्रा इसके भी Também tem, né? तात्पर्य है Posicionar, वो posicionar o dedo. अंतर्ज्ञान जो है सीख करके और प्रैक्टिस करके Então tem que गोपियों की क्या हो जाता सारे अंग की मुद्रा अपने आप Então elas conseguem fazer todas as posições de... उनके चलना बोलना इतने जितना मदद मदादी जो बने प्रमदमान मंडिते प्रियानुराग राग कला विलास Ranya Kunjaraja Kama Keli Kovite कदा करी शशिमा Então todas as golpes elas são extremamente habilidosas. राधा कृपा कटाक्ष हम इसे करें वृंदावन ऐसे सुंदर मधुर धाम पेंटिंग आपके पीछे पेंटिंग है क्या श्याम रानी का पेंटिंग ये तो पेंटिंग देख रहे हो आप उधार जाओगे Então você pode, né, ver até, né, a pintura, mas quando você vê na sua frente, aí você vê. इस भूमि वृंदावन जो लीला ये लीला देखने तो साधारण जैसे लगते हैं Então parece algo साधारण material, गोप गोपी जैसे लगते हैं como golpes e golpes, mas गोपियां कोई किसी ये जो है सुंदर कोई वस्त्र धारण नहीं कर रही então as golpes elas não ficam usando, né, roupas assim extravagantes, इतने सुंदर mas a beleza delas é incomparável. तो हम इसलिए करें आराध्य भगवान ब्रजतनया तद्धाम वृंदावनम रम्मा काजीत वसना ब्रजपति वर्गेंद्र श्रीमद् भागवतम प्रमाणम ये श्रीमद् भागवत हमें Então o chamado Bhagavata ele dá a evidência. श्रीमद् भागवत इसका स्पॉटलेस पूरा Então o chamado Bhagavata ele é esse Purana imaculável. धर्म अर्थ काम और मोक्ष के किसी प्रकार अनुमोदन नहीं करे आश्रय नहीं दे Ele não. कपट रहते निर्मत्सनानुसरा Então porque Dharma, Artha, Kama, Moksha, na verdade isso é uma duplicidade, uma enganação. Por isso o chamado Bhagavata ele é निर्मत्सर साधु निर्मत्सर किसको कहा जाता है imaculável, impecável. जिसके हृदय में किसी प्रकार Então aquele cujo coração é completamente puro, जिलासी इंद्रिय que não tem nenhuma ईर्षा नहीं है ईर्षा किसको inveja. है जिलासी दूसरे के उत्कर्ष Então inveja é quando अपने हृदय में जो कष्ट होता है जलन então fica, né, triste com a alegria alheia. Então isso é Matsarata, né? Isso é inveja. Então ao ver, né, o sucesso, ver, então vendo a qualidade dos outros, então, né, aquele que, né, sente dor, né, no seu coração quando vê a habilidade dos outros, então isso é inveja. Então por isso você vê no oceano o que acontece? Os peixes grandes eles comem os peixes pequenos. Por que eles fazem isso? Eles pensam, esse pequeno aí ele vai crescer e ele vai, né, ficar maior do que eu. Então, né, eu vou comer ele agora para que isso não aconteça. Então o chamado Bhagavata, então esse chamado Bhagavatam, ele fala sobre tudo isso. Então esse Parakya Bhava de Praj é completamente puro. Nesse mundo material não, é completamente rejeitável. Mas o Parakya Bhava no mundo espiritual é completamente puro. E nesse mundo material é completamente deplorável. Então se um homem
ele se relaciona com a mulher dos outros. Então ele é completamente rejeitável, ele é... Isso é abominável. Mas no mundo transcendental, então o humor das gopis é para que abava. Então por isso, aquilo que é de mais puro, né, se torna completamente detestável aqui. Não, opposite. What is very... Então aquilo que é bom aqui se torna detestável lá. Então aqui, né, o que é preferível, né, aquilo que é ansiado, né, pessoas, né, glorificadas, as pessoas são muito tranquilas, calmas, falam, né, muito baixo, fazem, né, são meditativas. Então essas pessoas, elas são, essas pessoas são boas, não fala demais. Então senta, né, como um santo, né, fica bem calmo e tranquilo. Tá, então esse tipo de pessoa é muito bom. Mas no mundo transcendental isso é... No mundo transcendental isso não é nada demais. Então, o Santarasa em Goloka Vrindavana é muito pequeno. E Madhurya Rasa é o mais elevado. Então Narayana, ele não fala muito. Então Bhagavan Narayana, ele está em Vaikuntha. Como ele é? Então da mesma forma que em Vaikuntha, Krishna, ele, né, assim como Narayana, ele fica, né, muito quieto, né, ele não fala muito. Então muito bom, né? Então em Vaikuntha, né, eles gostam. Mas em Goloka Vrindavana, Krishna, ele é completamente o oposto de Narayana. O que Krishna ele faz? Ele rouba. Mente. Mas Krishna ele faz o quê? Então Krishna, né, ele fala, mãe, eu não roubei nenhuma manteiga. Como que eu fui roubar manteiga? Eu fui pastorear as vacas em Madhuvan. Como? Que tempo que eu tive de roubar manteiga? Então todos os dias as gopis elas vão até a casa de Mãe Yashoda e elas falam. Elas vão reclamar que Krishna, né, foi roubar manteiga na casa. O Krishna, o que ele faz? Se ele vai na casa de alguém que não tem manteiga, então ele até defeca e urina nessa casa, né, no chão dessa casa. E se essa manteiga não está fresca, né, e saborosa, ele joga tudo fora, né? Então nos comentários fala sobre isso. O que Krishna faz? Então Krishna ele até, né, urina e defeca no chão da casa. Fala, não guardou nada para mim? Tá bom, então. Então por que as gopis, o que elas fazem? Elas vão reclamar para Mãe Yashoda. Então você já ouviu falar de Narayana roubando alguma casa? Então Narayana não rouba nada. Ele nem vai mesmo na casa de ninguém. Mas Krishna em Vrindavan, ele vai até a casa das Brajagopis e rouba, mente. Uma vez, Krishna, ele se encontrou ele estava com uma gopi. Como que ele estava se encontrando com a gopi? Então ele estava beijando essa gopi.
E aí o marido dela chegou e falou, o que você tá fazendo? अरे नहीं नहीं Bom, ये देखो ये कन्हैया जो है हमारे घर में आज मक्खन चोरी किया अरे बोले मैं मक्खन चोरी नहीं किया então a sogra falou, e o que você tá fazendo? Não, ela... eu só tô... Não, é que ela comeu manteiga, eu só tava, né, cheirando a boca dela, vendo com esse... नारायण ऐसे करेगी Lara, ele faz isso? Não faz, não. आप उसको सोच नहीं सकते Então você não consegue तो imaginar आप isso. किसको अच्छा मानोगे नारायण की और कृष्ण की आप बताओ Então quem que você acha melhor? Narayana ou Krishna? किसको Krishna. नारायण को हाँ? अरे कृष्ण झूठ बोलता है मैया Krishna é अरे um मैंने mentiroso. मक्खन खाई। Ele fica falando, mãe, não comi nenhuma manteiga. हैं? और रोज गोपियां आकर के माँ Então यशोदा के todos os dias as gopis elas vão até a casa de Mãe Yashoda reclamar. इसलिए तुम्हारे बालक Falei, mãe हमारे घर में Yashoda, माखन चोरी किया। seu filho foi e roubou manteiga na minha casa. नहीं है उस घर में E na casa que não tem manteiga, ele urina e defeca no chão. उसके छोटे छोटे बच्चा की भी जगाती है हैं? छोटा बच्चा सोए हुए ना उनके पास ऐसे E ele belisca também, se, né, se tem um bebê dormindo, ele vai lá e fica beliscando ele. करके रोते हैं तब वो E aí quando o bebê começa a chorar, a Gopi ela दूध काट रही थे ना दूध काटना छोड़ करके deixa o leite pra trás, né? E vai, né, cuidar da लेने के लिए criança. आ जाते हैं और फिर पीछे से E कन्हैया aí, por जाके trás, उसके सारे दूध दही को Canei ele vai lá पी e लेते थे bebe todo o leite, come toda a manteiga. यही तो है। Então é isso que ele faz. कितना चंचल बालक Então quão inquieto ele é. ऐसे ऐसे लीला भी करते थे इद्रिक से लीला भी आनंद कुंडे स्वघोषल निमज्जंतम अक्षपर्यंतम तदिस तद्गेसु भक्ति तत्तम पुनः प्रेम तत्तम सतावृत्ति सत्यव्रत मुनि इसलिए कहा Então Satavrata Muni fala. कितने सुंदर लीला है Então por isso em Vrindavana, Krishna ele faz essas belíssimas lilas. गोपियां आ गई मां जसोदा के निकट शिकायत कर Então elas estão sempre reclamando para as मां gopis. जसोदा क्या As gopis estão sempre reclamando para a Mãe Yashoda. तुम दूसरे के घर में चोरी क्यों करने के लिए Então Mãe Yashoda fala para Krishna, por que você fica indo na casa dos outros ou roubar manteiga? मक्खन Aqui tem eu faço, né, uma manteiga tão deliciosa para você. हमें सबसे अच्छे गाय कौन सा गाय है Padmaganda. पद्मागंधा Então इस गाय के दूध जो है कमल के वहां na casa de Mãe Yashoda tem essa vaca, né, muito maravilhosa, cujo leite tem a fragrância do lótus, Padmaganda. Então Mãe Yashoda ela faz essa manteiga. Então Krishna ele larga essa manteiga para trás, né, da casa dele e vai atrás da manteiga na casa das outras gopis. Mas Krishna, o que ele fala? Ele fala, mãe, que horas que eu tenho para ir na casa dos outros? Eu não comi, não roubei manteiga nenhuma. Que horas? और भये मधुबन खाई हैं हैं अच्छा हम तो गाय चराने के लिए मधुबन चला जाता हूँ हैं ये ब्रजगोपी के घर में कब जाऊंगा आप बताओ हैं कृष्ण इतने सुंदर मधुर वचनों के द्वारा माँ जसोदा की भी Que horas que eu tenho, né, pra ir na casa, né? Eu fico pastoreando as vacas o dia inteiro. Então as gopis estão mentindo. Porque a natureza delas é ficar mentindo. और गाय के पीछे पीछे घूमता रहता हूँ सुबह से लेकर के शाम तक तो इनके घर में कब जाऊँ आप बताओ Então que horas que eu tenho elas sempre mentindo, né? Essa é a natureza delas. Então Krishna ele falou o quê? Mãe, você fica sempre do lado delas. Esse não é o papel da mãe ficar do lado dos outros. A mãe tem que proteger o filho. Mãe, eu acho que na verdade você não é minha mãe de verdade, não. Você deve ter me pegado de outra... Por que você fica do lado delas? Eu sou seu filho, por que você fica do lado delas?
You are not mine. Eu acho que você não é minha mãe não, viu? Eh? Okay. So today I will go herding the cows and Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou pastorear as vacas e não vou mais voltar aqui também não. और लौट करके आऊंगा। और इतने से देखो कन्हैया लौट करके नहीं आएंगे, इतना सुनते ही मां दुष्टा के मूर्छित हो गई। Ouvindo isso, mãe achou dela e desmaiou. अरे कन्हैया बोले मैंने ये क्या किया? Aí Krishna ele pensou, meu Deus, o que que eu fiz? तो मां दुष्टा Minha mãe desmaiou. इसी प्रकार मां दुष्टा के मूर्छा भंग करा। E aí o que que ele fez, né? De alguma forma ele उसी शब्द क्या बोल रहे थे? उल्टा करके despertou ela. मैयारी E aí o que que ele falou? मैंने ही Mãe, मां करी। eu comi manteiga sim. अरे मैया नहीं सच मैं नहीं मां करी। O tempo todo ele tá falando que não tinha comido manteiga. Mas aí ele बोला और ये शब्द के inverteu, né? Em hindi, né? पहले बोला मैं नहीं मां कर खाया और फिर क्या बोले Primeiro ele tá falando, né? Menehim, que significa, né? Eu não comi. Depois ele fala menehi. Menehi significa que parece que é a mesma coisa, mas é diferente. Eu comi manteiga. हंसी मजाक नहीं करते नारायण कैसे हैं शेर गंभीर Então Narayana, ele não faz nada disso. Ele fica sempre sério, né? E os semideuses, eles vêm e prestam reverência, reverenciam ele, fazem, né? Stavas stutis, né? Mampadam sadabasanti surayo diviva sakshurajyatam वेद मंत्र हैं ओम Vishnu paramam padam sadabasanti surayo diviva chakshurajyatam. वेद मंत्र उदात्त अनुदात्त शरीर इस मंत्र के उच्चारण कर बोलते रहो Então os semideuses, eles fazem, né, essas orações. देखो तो क्या कहते हैं ब्रजवासी करेंगे Então os Brajabhas, eles fazem isso? कान पकड़ के हे भगवान है कौन कृष्ण तेरी भी कहे अरे Você नहीं fala? मैं भगवान हूँ Nesse Krishna, ele tenta, né, falar assim, eu sou o Bhagavan. O que as gopis falam? कृष्ण बोले गोपियां तुम मुझे हंसी मजाक करते हो तुम जानते हो मैं भगवान था बोले कौन सा भगवान Então Krishna uma vez ele falou para as gopis, ele falou assim, vocês ficam brincando de jeito comigo, mas vocês não sabem, eu sou o Bhagavan. Na vida passada eu era Ramachandra. बोले राम ने क्या किया जानते हो गोपियां Sabe? As gopis elas falam, रामचंद्र ने Ramachandra sabe o que ele fazia? सेतु बंधन कर दिया Ele construiu uma बानर सेनाओं के द्वारा क्या बनाया ponte. पुल बना सेतु बना Então ele construiu uma grande. Então, se você era Ramachandra, faz então a ponte aí. Então a gente vai acreditar que você era Ramachandra. बंसी बजाया Então Krishna, o que ele fez? Ele tocou a flauta. बंदर आ गए E aí milhares de macacos eles apareceram. और रामचंद्र के केवल कृष्ण के इंगित से है, एक तालाब के ऊपर जो है बड़ा तालाब है Então Krishna ele indicou para eles. E aí o que eles fizeram? Eles construíram uma सुंदर ponte, né, em cima de um lago. सेतु बना ब्रिज बना गोपियां बोली कि सच हो जाए कि नहीं है As gopis elas pensaram, essa ponte é de verdade ou não é? Elas estavam com medo assim, né, de tentando botar o pé para ver se ia cair ou não ia. Mas era verdade. आज तक भी जाओ कमवन के पास Então até hoje, se você vai até Kamavam, वहाँ पर एक स्थान है जिसे कहता है सेतु बंदर então tem esse local que é Setubandar Rameshwar. का कहीं जाना ब्रज में जाओ सारे तीर्थ मिलेगा Então se você for até Braja, tudo está lá. गंगोत्री Setubandar यमुनोत्री केदारनाथ Rameshwar, सब मिलेगा Kedarnath, बद्रीनाथ सब Badrinath, Yamunotri. लोग जाते हैं कहाँ दूर चले जाते Então as pessoas vão, né, para tão longe, para quê? हैं पैसा खर्च करके फिर आ जाते हैं Apenas gastar dinheiro e depois voltar. ठंडी में Fica frio, किंतु ब्रज में mas em Braj, सर्वत्र है। इसलिए tudo está presente. केदारनाथ आदि बद्रीनाथ Adi Kedarnath, Adi Badrinath. Vocês já foram? हरिद्वार Haridwar, गंगोत्री यमुनोत्री Gangotri, Yamunotri. Vocês já foram? हाँ, Onde vocês já foram? दर्शन करते Se não foi, vocês têm que ir. ब्रज में सब कुछ है
Em Braj tem इतना tudo. घर छोड़ करके कहीं जाना ही नहीं है। Por isso eu não preciso ir em lugar nenhum além de Braj. ये सब छोड़ तो कहीं नहीं जाऊं। Por isso Bhaktivinoda Thakur ele fala: Radha Kunda Tata Kunja Kutira Govardhana Parvata Yamuna Tira. कितना सुंदर भक्तियों का Tem esse belíssimo Kirtan. Bhaktivinoda Thakur ele. Ó, चले जाते हैं कहाँ então em Braj tem tudo. As pessoas elas vão, né, para Badrinath, Kedarnath. किंतु ब्रज में सब कुछ है भाई। Mas em Braj tem tudo. गंगा स्नान के लिए हम कहाँ का चले जाते हैं? Então para tomar कहीं जाने की जरूरत नहीं। ब्रज tomar में o स्नान banho, करो। कौन सा मानसी गंगा? se banhar no Ganges, né? Quão distante as pessoas vão? Mas em Braj você vai até onde? Você vai no Manasiganga. है बोले मानसी गंगा में स्नान करने हो जाओ। Então você tem que se banhar no. Se você se banha no Manasiganga, então você obtém o fruto, né, de se banhar no Ganges. नवद्वीप में जाओ। Mas o local mais especial se você for até नवद्वीप Navadvipa Dham, em Goradam. स्नान करो बस। Então lá você se banha no Ganges. सब कुछ हो जाए। Lá você obtém tudo. है? वृंदावन धाम परिक्रमा करने से एक फल मिलता है। Então se você faz o Parikrama de Vrindavan, você obtém um fruto. Mas se você faz o Parikrama de Navadvipa, então você obtém 2 frutos. दो धाम की परिक्रमा, दो धाम के Então फल अपने आप você obtém o fruto de fazer o Parikrama dos 2 damas, de Vrindavana e de परिक्रमा करने से Navadvipa. है, नवद्वीप धाम की परिक्रमा हो ही जाता है और साथ ही साथ वृंदावन धाम की परिक्रमा होती है। ये नवद्वीप धाम की सब कुछ है। Então em Navadvipa Dham कहाँ tem जाना tudo. चाहिए? Então para onde você tem que ir? नवद्वीप धाम में। Para Navadvipa Dham. वृंदावन मत जाओ, वृंदावन जाओ। Não estou dizendo para não ir para Vrindavana, vai também, कहाँ जाना चाहिए? mas você tem que ir para Navadvipa, Goradam. हैं, नवद्वीप धाम बहुत सुंदर, इतना सुंदर प्रभु। Então um local belíssimo. बहुत सुंदर के आश्रय करो, राधा प्रेम अपने आप हो जाएगा। हैं? Se बहुत você सुंदर के आश्रय कर लो बस। se você se rende a Mahaprabhu, então automaticamente você obtém Radha Krishna. राधा पदाम बुझो, पदम बुझा। बहुत सुंदर के आश्रय करने से राधा प्रेम Então, हमारे हृदय में Se você se rende a Mahaprabhu, então automaticamente você obtém Radha Prema. वृंदावन धाम मधुर है और गौर धाम के कहा जाता है उदारजम धाम। Então Vrindavan Dham é Madhurya Dham, mas Navadvipa é Audaryamoy Dham. कहा जाता है Audarya significa o quê? जो अयोग्य व्यक्ति भी दे देते हैं और É aquele que विचार नहीं करके दे देते हैं। distribui para todos sem nenhuma discriminação. बहुत उदार है। Então as pessoas, aquelas pessoas são muito benevolentes, magnânimo e munificente. बहुत सुंदर के एक बार के आश्रय करो। Então uma vez que você se renda a Mahaprabhu, है, गौर नाम का आश्रय करो। है, इसलिए कहते हैं कृष्ण você नाम deve करे, se abrigar, na verdade. नाम ले ले, Se você se अपराधी abriga em नाम Mahaprabhu e है, nos nomes de Goura, मंदिर नहीं को ये सब विचार नाम ले ले प्रेम देन भयो श्रुधार। है, आप कृष्ण नाम जो करोगे ना, हरे कृष्णा हरे राम राम हरे हरे, नाम करने के क्या करना चाहिए? यू हैव टू कंसीडर 10 ऑफेंसेस ऑफ होली नेम। 10 प्रकार नाम अपराध विचार आपको करना पड़ेगा, नहीं तो नाम फल नहीं देगी। ऐसे करे, कृष्ण नाम करे अपराधी विचार, नाम ले ले अपराधी न है विकार, गौर नित्यानंद नहीं को ये सब विचार, नाम ले ले प्रेम देन भयो श्रुधार। केवल एक बार बोलो, बोलो सचिनंदन गौर की जय। गौर नित्यानंद के एक बार नाम ले लो, देखो। então uma vez que você canta o nome de Goura Nityananda, então seu coração se derride. Porque não existe nenhuma concepção para cantar os nomes de Goura Nityananda. Então para cantar Goura Rei, Gaurango
गौर भजे से अमर प्राण रे तेरा नाम गौर भजे से अमर प्राण रे भजा गौरंगा जप गौरंगा भजा गौरंगा जप राधा कृष्ण के नाम आप जप करो तो muito doces. सदस्म सारं जन बतिजन कृष्ण माने हरिनाम विकृत नाम हरे कृष्ण नाम जप करो तो Então, se você canta o Mahamantra Hare Krishna, então você deve se atentar às 10 ofensas dos santos nomes. Mas os nomes de Gaura e Nityananda, não existe essa concepção. Hari Hari Então, quanta bem-aventurança, né, se manifesta. O Bhaktivinoda Swami Maharaj, ele cantava, né, Gourangueira. Então, Gaura Sundar, ele é Audaramai Vigraha, que ele é a manifestação da magnanimidade e da munificência. Então, Mahaprabhu, ele disse, nessa Kali Yuga, apenas eu darei prema. इसलिए गौर सुंदर की चिंतन करो गौर सुंदर है मन रे कहना गौर है कीर्तन करते मन रे कहना. Por isso, mantenha Gaura Hari em sua mente. Amiyarada piriti muratila Shapane Gaura Gaura Nayanitara Padare Gaura Marade Gaura Gaura Rohara Kahana Gaura Mahaprabhu, então por cantar os kirtanas de Mahaprabhu, então seu coração se derrete e lágrimas saem dos seus olhos. Então Gaura Nam Gaura Kata, quão doce eles são. Então Satyanandana Gaura Hari. Então é por isso que nessa Kali Yuga você deve... Então, Bhagavata também explica isso aqui. Você deve adorar Mahaprabhu. Então, você deve se lembrar de quem? De Gaura Sundara. Então, em todas as casas, vocês devem ter Gaura Sundara. Não, você tem que você pode ter também Radha Krishna, mas você deve ter Mahaprabhu, porque sem Mahaprabhu a adoração a Radha Krishna ela não é perfeita. Então por isso você deve fazer então você deve adorar Radha Krishna sob a guia de Mahaprabhu. Então primeiro você tem que ir para Gauradam. Então Gurudeva primeiro ele foi para onde? Gauradam ou foi para Vrindavan? Primeiro ele foi para Gauradam. Então ele abandonou tudo. Ele era, né, um oficial de polícia e ele foi para Navadvipa. E chegando lá ele se rendeu aos pés de Paranguru Maharaj. Então você pode ver todos os nossos acharyas, eles primeiro se rendem a Gaura Sundara. Por isso Gaura Sundara Gauradam.
Então deve sempre meditar em Gaurasundara. Então você irá obter Radha Prema. आपने प्रश्न उठाया था नरसिंह देव को क्यों हम हाँ हम नरसिंह देव का हम क्यों करें बोले देखो एक तो पहले तत्व विचार के समय ले लेते हैं समय देते ना हम नरसिंह देव भगवान के क्यों हम पालन करें कहते हम तो राधा कृष्ण के भजन करने वाले नरसिंह देव भगवान क्यों करें Então, a pergunta é por quê? Então, a pergunta por que então a gente adora Nrsimhadevas, né? Se a gente deve ser unidirecionado a Krishna. Então, na verdade, no Tattva Siddhanta não existe nenhuma diferença entre Narayana e Krishna. Então, o mesmo Krishna, ele se manifesta em Vaikuntha como Narayana, Ramachandra em Ayodhya. Então, Bhagavan, ele é um só. Existe apenas um Bhagavan fazendo nessas livras. Então, Krishna e Narayana, eles não têm nenhuma diferença. Mas na concepção de rasa, então Krishna, ele é o mais elevado. Então, porque ele, Madhurya Rasa, ele demonstra nele essa Sringara Rasa. Então é por isso nós fazemos esse bhajana para Krishna, porque ele mostra esse Parakya Bhava. Então em Narayana ele não executa esse Parakya Bhava. Onde tem Parakya Bhava? Apenas em Goloka Vrindavan. Então pergunta, né? Por que então Nrsimhadeva, Kurma, Vara? Então por que a gente adora Nrsimhadeva? Então em Tattva Vichara não existe nenhuma diferença, mas em Rasa Vichara, então mostra na verdade essa especialidade de Krishna. Então Jayadeva Goswami Pada, ele faz, ele escreve, né, belíssimamente, né? Jaya Jagadisha Hare, Jaya Jagadisha Hare, Pralaya Pradijali Dittavannasidedam, Vitadaite, Vitamakedam, Keshavadrita Mina Sarira, Jaya Jagadisha Hare, Jaya Jagadisha Hare. Kesavadrita Mina Sarira, Kesavadrita Kurma Sarira, Jaya Jagadisha. Oi Jagadisha. Oh Jagadisha. Kesavadrita. Kesav कौन है? केशव है quem? गोपियों की केस ये जो है केस समझते हो? क्या बोलते हैं? यार के जो है Então aquele que decora o cabelo das gopis, esse é Keshav. Então por isso um dos nomes de Krishna é Keshav. Keshav. Então o nome de Krishna é Keshav. Então aquele que decora o cabelo de Shrimati Radhika. Então por isso o nome dele é Keshav. Então Narayana, ele decora o cabelo de alguém? Ramachandra faz isso? Não. Então nunca ouvi sobre isso. Mas Krishna, ele decora o cabelo de Shrimati Radhika, não é? Então ele decora a trança de Shrimati Radhika. Então o próprio Krishna, ele decora o cabelo de Shrimati Radhika. Então o nome dele é Keshav. Então Keshavadrita. Então todos esses avatares são o nosso próprio Krishna. Não é ninguém além dele. Então Jagadisha Krishna, que belíssima lila ele demonstra.
Então essas são as lilas de Govinda. Kesavadhita Narahari Rupa. Tá rolando. Kesavadhita Vamana Rupa. Kesavadhita Ragupati Rupa. Kesavadhita Rama Sharira Jagdisha. वही जगदीश्वर कृष्ण के सब ये सब लीला दिखाते हैं। Então essas lilas que Krishna ele demonstra. जयदेव Então Jayadeva Goswami Pá dele. सबसे उन्नतमान के जो ग्रंथ जो है Então seu Grantha mais elevado, né? Gita Govinda. कृष्ण की महिमा बताता Então ele descreve, né, as glórias de Krishna. है। साधारण नहीं, Então não é कोई algo साधारण कामी पुरुष comum. नहीं है, स्वयं भगवान कृष्ण Então o próprio है। Bhagavan Sri Krishna. कैसे मनुष्य के भांति Então, mas como ele faz essas lilas, né, assim como um ser humano. यही तो दिखाता है। Então ele इसलिए निष्ठा descreve sobre isso. नृसिंह Por isso o nome ele é Nrishinha. Nri significa humano. Sinha significa leão. और ऊपर के भाग Então ele शेर का और सिंह के भाग né, है, सिंह के भाग na parte, दिखाता então né, a cabeça de leão e o corpo है। ये de लीला आदि प्रकट humano. है, कितने सुंदर रूप बाप दिखाते हैं। Então उग्र como मूर्ति bela essa forma, essa Ugra Murti, essa forma feroz. दिखाई है। दिल रस कैसे आस्वादन करते Então como, né, ele हैं। saboreia essa virarasa, né, निष्ठा essa देव अवतार धारण करते हैं। a doçura, né, de lutar. है, इसका हमारे रूप गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं कृष्ण के त्रिविध अवतार के विषय में इस प्रकार Então, इसे कहा जाता है अवतार की पराकाष्ठा कहानी है। एक विष्णु Tarupa अवतार, Goswami fala, né, sobre राम अवतार as और glórias de कृष्ण अवतार। Nrsimha ये Avatar, अवतार के कहा जाता है Rama Avatar e Krishna पराकाष्ठा। Avatar. Fala sobre Parakashta. थोड़ा समझने के प्रयास करो। Então tenta entender um pouco sobre isso, aí você vai entender. नृसिंहदेव के पराकाष्ठा क्या है? पराकाष्ठा समझ हाईएस्ट मोड बेनिफिट व्हाट इज दैट? भक्त वात्सल। क्या बताया? नृसिंहदेव अवतार चुन करके ऐसे भक्त वात्सल निकले। Haribo, vou ter que finalizar aqui. Eu vou mandar o resto no áudio. Haribo. देव देवता आगे काल दिखा हैं? जितने देव देवता जी हैं, Então, né, Nrsimhadeva, né, tava completamente, सब né, जी तो आगे feroz e raivoso aí. Todos os Dis, né, Brahma Di, Shiva Di, हैं। todos os Dis, eles ficaram morrendo de medo. Lakshmi Ji também, ela nem apareceu lá, na बोले verdade. लक्ष्मी Todos falaram, लक्ष्मी Lakshmi, आप तो पति देव है। थोड़ा तो जाकर पति देवी को बोलो कान में पूछ दे दो है कि नहीं? लक्ष्मी देवी बोले भाई तो लक्ष्मी आप देवी इस समय ela मेरा falou, काम नहीं होगा। मैं भी जान नहीं सकता। eu também não, कौन जाएगा? eu não consigo, né, pacificar ele não. अंत में बोले प्रहलाद तुम जाओ। Então, pra lá de você, deve ir. और देखो प्रहलाद आने के साथ साथ नृसिंहदेव के इतने जो उग्र जो भाव है वो उग्र वीरम महा Então, vendo nessa forma, né, feroz de Nrsimhadeva. नृसिंहदेव के उग्र भाव कहाँ चले गए? Então, essa और प्रहलाद forma महाराज के raivosa de Nrsimhadeva, né, ele, जगह पर बैठा है। Prahlad Maharaj chegou perto dele, ele foi até जैसे lá. पिता जैसे E पुत्र के ele पिता pegou, करके अपने गोद में गोद में बैठा दिया। देखो भक्त वात्सल ये कहते हैं भक्त वात्सल। então precisa Bhakta Vatsalya, ele pegou, né, e colocou o Prahlad Maharaj em seu colo, assim como um pai. भाव चला गया भाई। Então, Nrsimhadeva, ele, है नृसिंहदेव की आंखों से आंसू आ गए है और अपने प्रहलाद को क्या करे? então, Prahlad, ele, जैसे né, शेर tava, जैसे né, अपने छोटा बच्चा को lambendo जैसे Prahlad, assim como, né, um leão cuida, né, dos seus filhotes. है, Então, Vatsalya Bhava, esse humor, सीख कर बंद रहेगा है आलिंगन कर। Vatsalya Bhava, esse humor parental, né? नृसिंहदेव Então, abraçando e beijando, né, Prahlad. के आलिंगन किया Então, abraçando, né, Prahlad Maharaj e Nrsimhadeva. जैसे पिता माता पुत्र Assim como संतान o को pai, né, e a mãe आलिंगन करते हैं। abraçam os seus filhos. विशेष करके माँ जब बच्चा के जाओ स्तनपान कराती Especialmente, है उससे माँ के एक वत्सल भाव दिखाई पड़ता है जिससे वर्णन हो रहा है प्रहलाद महाराज के लेकर के ऐसे então Prahlad Maharaj, आलिंगन करते हैं। उसके Nrsimhadeva, मस्तक जो है né, tava abraçando सुन रहे ऐसा वत्सल भाव के लक्षण है। Prahlad Maharaj, ele, né, tá cheirando, né, a cabeça de इसलिए वत्सल भाव के Prahlad Maharaj.
Então essa mostra, né, essa especialidade de Vatsalya Bhava. Então, por isso ele é Bhakta Vatsalya. E Ramachandra, ele é Prajavatsalya. Então, assim como o que os seus discípulos falam, os seus súditos falaram, então Ramachandra ele segue. Por isso que Ramachandra ele é Prajavatsalya. Ele é completamente afetuoso com seus súditos. Quando Nrsimhadev ele é Bhakta Vatsalya, Ramachandra é Prajavatsalya. E Krishna ele é o quê? Ele mostra, né, Prema Prakashta. Ele mostra a especialidade do amor. Especialmente para quê? Então, Madhurya Prakashta. Krishna ele mostra essa Madhurya Prakashta. Então o que as gopis podem fazer por Krishna? Tudo por... E Krishna pode fazer tudo pelas gopis. Então elas falam, né, podemos abandonar a nossa família, nossa mãe, nosso irmão, tudo, mas Krishna a gente nunca vai abandonar. Então alguém faria isso? Então Krishna ele mostrou, né, essa especialidade de Prakashta, essa supremacia. Então quando Shrimati Radhika ela estava, né, nessa raiva transcendental. Então Shrimati Radhika quando ela estava na irmã, ela falou, então todos saiam daqui, né? कृष्ण क्या करते उस समय निराश हो जाते हैं होपलेस Então Krishna estava completamente तब ललिता देवी अंत में कहते हैं कन्हैया एक काम करो सुनो राधा जी के अभी दुर्जय मान है completamente desesperançoso, né? Então quando alguém fica muito bravo, né? Não vai perto de quem está muito bravo. Vai depois, né? É melhor. Pelo menos 1, 2 horas depois, 4 horas depois. Senão a pessoa vai ficar mais brava ainda. Então por isso, Lalita Vishaka. Então Krishna, Lalita Vishaka fala assim, não, vem depois de 3, 4 horas, 5 horas. यहाँ तक भी मंजरियों की चरण में कृष्ण पढ़ने लगे कि तुम लोग मुझे कुछ सहायता करो. Krishna estava pedindo ajuda para as mandias, mas todos falaram que não. Krishna ele estava desesperançoso. Então depois que Krishna foi embora, então Shrimati Radhika ela saiu do seu kunja e aí ela saiu chorando, ela dizendo isso. तुम्हारा तो हमारे प्राणेर सखी हमार हृदय कथा सभी जानेश. राधा जी कारी है. Então Shrimati Radhika ela estava dizendo, ó Lalita Vishaka, तुम लोग तो हमारे प्राण की सखी प्राण प्रिय. vocês são minha prana priya sakhi. हमारे हृदय की बात तो जानते. Vocês conhecem o meu coração. मान कर लिया क्रोध कर दिया. Então eu estava em mana, eu estava com raiva, tudo bem. क्यों हमारे प्राण गोविंद के जाने क्यों दिया? Mas por que você deixou o amor da minha vida, Govinda, ir embora? Então Shrimati Radhika está dizendo, ó Lalita Vishaka. Então Hari Krishna. Então Krishna ele veio no meu kunja. Mas por que você deixou ele embora, Lalita Vishaka? Então elas falaram, nós falamos várias vezes, mas vocês não quiseram me ouvir.
अरे श्याम सुंदर के हमारे कुंज के बाहर चौकीदार होकर बैठा देखे. Então você चौकीदार कहाँ बैठता है? eu tinha que ter deixado घर के बाहर बैठते हैं ना. Krishna, उसी né, प्रकार fora do Kunja, assim कृष्ण के como कहाँ बैठा देते? porteiro. कुंज के बाहर. Então, tudo bem, não era pra ele entrar no meu Kunja, mas era pra ele ter ficado na porta do meu Kunja. प्रहरी होइया रहित कुंजिरदारी. कुंज के बाहर प्रहरी समझते कि नहीं? प्रहरी माने messenger. अरे गेट के बाहर इसने समझते बोला खोपड़ी में आता नहीं कुछ याद नहीं रहता कितने बार तो लिखा है प्रहरी प्रहरी मतलब सिक्योरिटी गार्ड. Prahari é como se fosse segurança. Então, segurança fica dentro do local? Não, ele fica na porta. तो कृष्ण के तो गेट के पास होकर के तो रखते. Então, tinha que ter deixado o Krishna na porta do Kunja. प्रहरी होइया रहित कुंजिरदारी. क्यों जाने क्या? Então, por que você deixou ele ir embora? रोने लगी. Então, assim, हमारे Shrimati Radhika, ela estava गोविंद कहाँ मिले? chorando. Onde está o amor da minha vida, Govinda? गुस्सा हो गई. अच्छा गोविंद जब कुंज से Então, quando o बाहर Govinda चले estava और lá, ela estava चले गए, com raiva dele. Mas assim que ele foi embora, Shrimati Radhika saiu atrás dele. Então, olha, ele tem a vista aqui. गोविंद कहाँ कैसे मिले? Onde eu vou encontrar o meu Govinda agora? ऐसा बहुत सुंदर सुंदर कीर्तन. Então, esse Kirtan é muito belo. बंगला कीर्तन में इतने सुंदर भाव छिपे हुए. Então, esse Kirtan, né, em Bangla, eles mostram, né, esse humor tão profundo, né? Se você escuta isso, você chora. गोविंद कहाँ मिले? Então, onde está Govinda? इसको कहते हैं मान. Então, isso é Manda, esse é o Man de Shrimati Radhika. हैं? तब सखियां कहती क्या करें बताओ. E as Sakis, elas falam o que fazer. उसके आगे की कथा बहुत सुंदर है. Então, né, अब तो उन्हें क्या रोक दी जा रहे हैं. मेरे कथा तो बंद नहीं होता है. हैं? então, né, já tá इतना tão tarde, सुंदर mas कृष्ण की लीला है. meu kata não consigo उससे parar o अधिक meu लीला kata. कृष्ण है, गौर सुंदर की लीला है. E mais elevado do que essa é a lila de Gora Sundara. 2 dedos acima, né, de Krishna. Então a lila de Gora é tão bela que encobre, né, Madhurya com Audárya. Então essa é a lila de Gora Sundara. Então isso é और गौर लीला कुछ नहीं है, वही कृष्ण लीला विरह रूप में दिखाई पड़ता है. इतने सुंदर então विरह com भाव. esse Viraha Bhava, essa separação. कितना सुंदर. रोते रहो. Então chorando, गौर chorando. लीला श्रवण करोगे तो आप रोते रहो. Se você escuta sobre Gora Lila, então você começa a chorar. इसलिए हमने एक पढ़ा था, बोले गीता के कहता है जोग, भागवत के कहते हैं वियोग. Então Gita fala sobre yoga. Então fala diferente. Todos os capítulos são yoga. Diferentes yogas. Yoga. Jnana Yoga. Jnana Yoga. Yoga. Todos os capítulos são yoga. E Bhagavatam fala sobre Vyoga. योगिनी राधा है. देखो भ्रमर गीत, गोपी गीत, Então Brahmana Gita, Gopi Gita, Pranay Gita, प्रणय गीत, Ven Gita. सब विरह की कथा है. Então fala sobre virar, separação, Vyoga. शायद आपके समझ में आएगा नहीं से. Se você vai entender ou não, não sei, mas o humor é muito profundo. Então, aquele que canta, रस में प्रवेश किया. aquele que ये गीता के जो saboreou, né, essa doçura, esse raça. और भागवत की क्या बोले? Então, Gita fala sobre yoga e Bhagavata fala sobre Vyoga, sobre separação. और महाप्रभु की क्या? E Mahaprabhu é o quê? उससे भी दूंगा. इतना सुंदर जो है भाव वर्णन. Quão belo ele mostra esse seu bhava, seus humores. उदार जो उदार का भाव हो जाता Dharta Bhava. है. एक ही साथ में Ao mesmo tempo, समस्त प्रकार की भाव को यहाँ पर प्रकाश कर देते. ele manifesta todos os bhavas, todos os humores. Então, Madhurya Kadambini, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, ele explica कृष्ण के उदार एक क्या बोले
कृष्ण के Vishwanath माधुर्य Chakravarti ele explica, né? और चैतन्य महाप्रभु के क्या बोले औदार्य Então, एक ही Mahaprabhu साथ ele में é सात Audharya. प्रकार की भाव को Então, ao mesmo tempo, महाप्रभु प्रकट कर दे manifesta todos os humores. हाँ। इसलिए उदार्यमय भगवान चैतन्य महाप्रभु सचिनंदन गौर गौर सुंदर के उपासना करने से आपकी आत्मा सिद्धि दशा में आपके आत्मा दो भाग में Então, aqueles que se एक rendem ही साथ में a Chaitanya Mahaprabhu, então, ao mesmo tempo, माधुर्य विलास então o que vai acontecer quando você alcança, né, a sua alma, ela se divide, né, em Gaura Lila e em Krishna Lila. Então, ao mesmo tempo, né, alcança as duas moradas. आपके दोनों लीला में प्रवेश हो जाएगा Então, कृष्ण लीला और então você alcança Gaura Lila e Krishna Lila. है ये कहते हैं बोले भाई गौर सुंदर की आराधना करो Então, por isso eu digo, ó, meu irmão, इसका स्मरण करो sempre se lembre de Gaura Sundara. बोलो सचिनंदन गौर जय सचिनंदन जय